Tá, o cabelo não está em cima do microfone. Se tiver, você fala aqui comigo que eu agarro ela assim. Isso. Aí depois apanho do marido dela. Então vamos lá. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. E o programa de hoje, no programa de hoje, vamos tratar, a minha entrevistada vai tratar de um assunto como nós jornalistas chamamos de factual. Tá aí. É o assunto que mais tem movido os debates, conversas, discussões, documentos no meio científico brasileiro. Trata-se de uma alteração aí que o presidente interino fez, o presidente da República interino, Michel Temer, fez, que foi juntar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com comunicações. Então ficou o Ministério da Ciência, Tecnologia, sei lá, Comunicações e Inovação, uma coisa por aí. A minha entrevistada vai explicar bem para você. E os segmentos, os cientistas, não ficaram agradados com essa mudança. O principal ponto do programa de hoje, não será o único, é claro, vai ser eu entender por que isso é ruim para a ciência e tecnologia. O Brasil já é tradição no Brasil perder cérebros importantes, porque as dificuldades na pesquisa, investimentos, desde que eu tinha cabelo, faz tempo, portanto, sempre foram tão difíceis que o Brasil acaba perdendo essas inteligências. Vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, e por aí vai. Bom, minha entrevistada não requer apresentação. Você já conhece, é professora doutora da Universidade Federal do ABC e coordenadora da Agência de Inovação desta entidade, Ana Patrícia Moraes Vilha. Muito prazer em recebê-la novamente. Eu fiz a minha introdução, você já pode mandar bala agora. Por que vocês estão insatisfeitos? Qual é assim, o motivo? Explica para mim. Antes de mais nada, queria agradecer ao Hash pela acolhida, pelo convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Mas vamos falar então sobre ciência, tecnologia e inovação. O que está acontecendo hoje com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e como que a comunidade científica tem visto esse processo de fusão e de todos os desdobramentos relacionados a isso. Bom, acho que para a gente entender um pouco deste processo, é importante a gente fazer um resgate histórico da constituição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela vem num processo de constituição em meio a um processo também muito crítico no Brasil de recessão econômica. A partir dos anos 80, a gente começa a sentir a necessidade de se criar uma agenda específica em ciência, tecnologia e inovação com a criação do Ministério, muito embora tenha sido criado mais para apaziguar os ânimos do segmento empresarial e por vezes até científico, mas o fato é que foi criado nos anos 80. De lá para cá, o que se buscou fazer no Ministério é de criar uma agenda específica de legitimidade das ações de ciência, tecnologia e inovação, de amparar o meio científico com programas de apoio à ciência e tecnologia, programas de apoio à P&D, a interação dos cientistas com o meio produtivo, e este tem sido o mote das grandes questões que movem essa fusão neste momento, que é justamente a perda de legitimidade, né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando fundido com o Ministério das Comunicações, implica numa agenda absolutamente dissonante, né? O Ministério das Comunicações é uma agenda absolutamente política, né? Aqui você tem no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação questões que envolvem necessariamente ações de natureza científica, de apoio à ciência, tecnologia e inovação, e não meramente de concessão de cadeias de radiodifusão, né? Então você tem aí um processo muito distinto, né? Aglutinar agendas muito distintas começa a ser um elemento que incomoda a comunidade científica, né? A autonomia operacional da área também passa a ser um elemento limitador, quando a gente pensa na falta de legitimidade para operar elementos que são muito específicos da área, a autonomia passa a ser comprometida também. A visibilidade da ciência, tecnologia e inovação frente a outros países também passa a ser prejudicada, né? Certamente você tem do ponto de vista político internacional um rebatimento bastante negativo, né? Além de você acreditar ao papel da ciência, tecnologia e inovação um elemento inferior, ele fica subjugado
ou consignada a uma agenda que não necessariamente é dela, né? É uma cadeira que merece um status específico. Politicamente, você reduz o papel da ciência, tecnologia e inovação quando consignado ao Ministério das Comunicações. Então, a gente entende que este é um elemento de retração do papel da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A sua consignação ao Ministério das Comunicações certamente é um elemento ruim. Nós até víamos com um pouco mais de positividade se fosse uma fusão ligada ao MEC, especialmente ao Ministério da Educação, ou no limite ao MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio, né? Me parece muito mais relacionado à agenda ou à pauta das questões que envolvem ciência, tecnologia e inovação do que necessariamente o Ministério das Comunicações. Sinceramente, até agora, a gente não conseguiu entender qual que é a lógica do atual governo para fazer essa fusão. E o que vocês, cientistas, estão fazendo? Porque agora você abriu um diálogo. Se fosse no Ministério da Indústria e Comércio ou no Ministério da Educação e Cultura, seria, como se diz aqui, se usa muito em agro, seria palatável. Daria. Sim. Mais digerível. Isso. O que a gente tem feito é mais ou menos o mesmo posicionamento quando da própria fusão do Ministério da Cultura, né? O que a gente está fazendo é um processo de mobilização. Então, a gente está usando muito as redes sociais, criando uma agenda junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, entre outros institutos, outras instituições que legitimam a ação dos pesquisadores, das universidades, dos institutos de pesquisa e mesmo do meio empresarial, como a ANPEI, que é a Associação Nacional de Empresas Inovadoras. O que a gente tem feito são, na verdade, agendas, né? Estabelecendo agendas junto ao poder público, especialmente ao Ministério, tentando sensibilizar sobre o enfraquecimento da área da agenda de ciência, tecnologia e inovação, além das mobilizações que a gente tem trabalhado nas redes sociais, né? Uma mobilização forte tem sido feita junto à inserção dos nossos currículos Lattes, a legenda hashtag Fica MCTI, né? Além de mobilizações nas redes sociais, né? O próprio Facebook, LinkedIn, tentando explicar um pouco deste movimento que está sendo feito para tentar mostrar para o governo de que esse é um movimento equivocado. Né? Professora, desde 80, não sei exatamente quando foi criado o Ministério, mas deve ter sido nos anos 90, talvez. 85. A senhora, como uma pesquisadora, né, que é a Agência de Inovação, nós já falamos da agência, vamos voltar a falar hoje, é super importante. Que exemplos a senhora poderia dar de que o Ministério melhorou nessa cadeia complexa da pesquisa brasileira? Olha, na verdade, o que a gente pode dizer é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele ganha um pouco mais de robustez, no sentido de oferecer uma agenda mais sustentável de ações a partir dos anos 2000. De 85 a 2000, o que você tem é um processo de retração da economia e, naturalmente, ciência, tecnologia e inovação está muito relacionada ao mercado financeiro, à própria conjuntura econômica. 80, período de recessão bastante expressiva, inflação galopante, é natural que o recurso dedicado à ciência, tecnologia e inovação sofresse recuo. Anos 90, plano Collor, todo o processo que envolve privatizações, aquele período conturbado até do primeiro impeachment que o Brasil vivenciou, naturalmente que o sistema de inovação brasileiro passou a ser menos legitimado. A partir dos anos 2000, a partir da virada da era FHC para a era Lula, você começa a ter uma reversão da política de ciência, tecnologia e inovação brasileira, especialmente com a criação dos chamados fundos setoriais, que hoje são controlados pela FINEP e que estão até hoje em vigência, que passa a ser o primeiro grande instrumento do governo para legitimar ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação. Então, você tem a criação dos fundos setoriais, o próprio aquecimento dos recursos ligados à FINEP. Um importante elemento começa a surgir a partir dos anos 2000, que é a criação da primeira lei de inovação, na virada dos anos 2004 para os anos 2005, o primeiro grande marco
de legitimação com ações, com perspectivas que regulamentam a ciência, tecnologia e inovação e a interação da universidade com o setor produtivo. Em seguida, a gente tem a criação da Lei do Bem, que é um importante dispositivo de incentivo fiscal e renúncia, portanto, de determinados impostos que caberiam à empresa pagar quando remunera ou contrata pesquisadores de nível mestrado e doutorado para atuar em suas práticas de P&D e inovação. Toda a discussão de política industrial, né, com limite, você tem o Plano Brasil Maior, que se encerrou em 2014, onde dentro dessa política industrial, claramente você tem a preservação e a legitimidade de ações de apontamento e de reforço da área de inovação dentro das empresas. Então, na verdade, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver esse cenário bastante positivo. Professora, vamos um intervalinho, já voltamos já. Okay. Aproveitei essa pausa. Ok. Gente, ao meu lado a professora Ana Patrícia Morales Vilha, ela é professora doutora e coordenadora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC, aqui de São Paulo. Em 30 segundos eu estou de volta, até já. Não dá nem tempo Muito bom. Não dá nem tempo de... Não, mas para mim ficou claro, foi no governo Lula. Lula, foi no governo Lula, muita coisa assim. Você quer que ela vire a cadeira um pouquinho só pro meu lado? Tá bom? Não, é virar, não é puxar. Virar? Assim? Tá bom. Sei, né? Ok, estamos de volta. Eu converso com a professora doutora da UFABC, Universidade Federal do ABC, e coordenadora da Agência de Inovação, que eu até fiquei sabendo agora, quando a professora chegou, que tem mandato, que nem coisa não é essa. Você foi eleita? Eu, na verdade, não fui eleita, mas eu tenho mandato junto com a reitoria. Ah, tá. Então é um cargo de confiança que me foi E a reitoria também tem mandato? Tem mandato. No caso da UFABC, o mandato do atual reitor, professor Klaus Capelli, se encerra no final de 2007, início de 2017. Ainda tem um tempinho para trabalhar. Antes do intervalo, não sei se ficou alguma coisa para falar. Você deu bons exemplos do que aconteceu de 2000 para cá, né? É isso ou falta alguma coisa? Falta. Na verdade, eu queria só salientar o descompasso depois de um determinado período de êxito ou de sustentabilidade das ações ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Chamei a atenção de vocês no primeiro bloco sobre a intensificação da agenda de ciência, tecnologia e inovação a partir dos anos 2000. Não obstante, a gente percebe um desaquecimento dessas ações a partir de 2014. Então, já começamos a sentir, a partir de 2014, um arrefecimento das ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação, o que culminou necessariamente nessa crise que se apresenta, que é um pouco mais macroeconômica, mas que também se abateu no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu diria que o tempo mais interessante da ciência, tecnologia e inovação no Brasil acontece a partir dos anos 2000, e ganha um processo de retração novamente a partir do ano de 2014. Né? Então, o que eu queria te perguntar é um negócio que eu já li, mas não entendi bem. Vocês também estão fazendo campanha nas redes sociais, que é o tal marco regulatório. O que é exatamente que está acontecendo ali? Além do nosso movimento, da nossa mobilização para tentar restabelecer uma agenda de discussão para tentar eliminar a tentativa de fusão do governo entre o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a despeito de tudo isso, você tem um movimento paralelo que é de ampliar a legitimidade das ações de ciência, tecnologia e inovação com a criação do novo marco da ciência, tecnologia e inovação, que foi assinado pela presidente Dilma no início de 2016, em janeiro de 2016, mas que, na verdade, não refletiu todas as discussões ou todas as tratativas entre os diversos segmentos da área de ciência, tecnologia e inovação, que vem desde 2009 conversando para tentar estabelecer um novo marco que pudesse legitimar
os interesses do setor produtivo, que é um setor importante do ponto de vista da conversão do desenvolvimento científico e tecnológico em produtos, processos para o mercado, além dos interesses de outros setores, de outros atores, especialmente as universidades, os institutos de pesquisa, as instituições financeiras, né? Este marco, de certa forma, surge em 2016, entre vários dispositivos, porque é um conjunto de dispositivos que foram criados e que constitui, portanto, esse contexto do marco de ciência, tecnologia e inovação. Você tem o maior empoderamento dos núcleos de inovação tecnológica, que é o caso da Agência de Inovação da UFABC, que é um elo importante entre a universidade e o setor produtivo. Então, você tem um empoderamento, ganha mais reconhecimento, aumenta o escopo das atividades que são previstas por lei para a atuação desses núcleos. Você tem acesso da pessoa física aos laboratórios e às instâncias que cabem à universidade do ponto de vista da geração de pesquisa. Então, o inventor independente, enquanto pessoa física, passa também a ter direitos de acesso à infraestrutura de pesquisa, aos laboratórios, à agenda de pesquisa da universidade. Prestação de serviços, que antes era quase um palavrão, especialmente entre as universidades públicas, passa a ser um elemento contundentemente observado pela lei. Então, as universidades, especialmente públicas, passam também a ter condições de prestar serviços tecnológicos e de consultoria, de assessoria, o que antes não podia ser feito apenas em caráter eventual, agora pode ser feito sistematicamente. Um pesquisador que trabalha em dedicação exclusiva passa agora também a ter condições de trabalhar em atividades de pesquisa, tecnologia e inovação também com empresas por atividade remunerada, além de você ter facilidades de compra de equipamentos tecnológicos, importação, que antes era absolutamente complicado, burocrático e que agora fica um pouco mais facilitado. Então, entre os benefícios do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, a gente enxerga essas variáveis que eu mencionei como variáveis positivas. Agora, evidentemente, junto com a aprovação da lei, a gente tem 8 vetos também promulgados com a assinatura da presidente Dilma, né? E que, na verdade, foram vistos de maneira muito negativa, não só pela academia, como também pelo setor produtivo, né? Você tinha uma série de isenções que recaíam para as empresas e também para a academia para fazer ciência, tecnologia e inovação, que foram simplesmente vetadas, né? O acesso da pequena empresa a prestação de serviços e a oferta de alguns equipamentos sem licitação também ia ser um elemento importante que beneficiaria as empresas para atuar nesse processo de interação com o setor, o sistema científico. E o setor, de certa forma, também foi preterido, né? As pequenas empresas foram preteridas. Então, você tem um conjunto de vetos, especialmente prejudicando o setor produtivo, para facilitar essa relação, essa interação dentro do sistema de inovação brasileiro, o que a gente enxerga como um elemento muito negativo. Foi feita uma revisão desses vetos, submetido novamente à Câmara do Senado, que não votou positivamente, portanto, continuamos com o marco de ciência, tecnologia e inovação nesse contexto de vetos e ainda padecendo de um processo de regulamentação da lei. Então, não obstante você tem a criação da lei, alguns elementos com aplicação imediata, a gente ainda carece de uma regulamentação da lei para uma parte significativa dos dispositivos presentes, além dos vetos que permanecem e que o incômodo continua. Professor, agora eu percebi a importância desse marco regulatório. Exato. Era uma modernização, porque as universidades brasileiras têm limitações, tinham ou têm, sei lá. Eles não podiam falar com empresa, não podiam comprar nada. Isso aí ia dar uma... Ia dar uma celeridade, uma facilidade. Era um passo importante. Era um passo importante. Tem como reverter ainda? Tem como reverter. Eu acho que aí o processo é submeter uma nova apreciação da Câmara do Senado para que haja uma reversão dos vetos. A regulamentação dos itens que foram preservados precisa ganhar um pouco mais de celeridade. Tirando os vetos e tirando a necessidade de regulamentação, há alguns elementos que têm aplicação imediata, a gente enxerga ainda assim
como um resultado positivo em relação à antiga lei de inovação de 2004 e 2005. Houve uma ampliação bastante significativa, mas ainda muito por melhorar. A gente enxerga que o resultado ainda é positivo. Pode melhorar. Ah, que bom. Pode melhorar. Não, a impressão que eu tive, leigamente falando, a impressão que eu tive de você explanando o que era esse marco regulatório, é que ia dar uma modernizada, ia dar uma arejada na coisa, né? Mas vamos num intervalinho? Vamos lá. Já temos mais um bloco só, hein, professor? Ok. Vamos. Gente, professora Ana Patrícia Morales Vilha, professora doutora da Universidade Federal do ABC e coordenadora da Agência de Inovação. Hoje a gente falou um pouco de inovação, que é, não sei, outro dia alguém estava falando uma coisa, inovação é uma palavra tão, ela é complexa, porque o que é inovação, qual é a definição correta de inovação? Eu acho que já falei disso com você. Mas vamos ao intervalo, voltamos já. Eu tinha marcado aqui patentes. Vamos falar de patente e inovação para outro dia, vai. Pode ser. Podemos falar. A inovação eu falei um pouco no outro programa, né? Falou. Mas a gente pode deixar para uma Isso terceira. aqui eu marquei para saber. Quanto é que o Brasil investe em pesquisa? 1%, 2% do PIB? 1,30% do PIB. É muito pouco. É pouco. Ok, estamos de volta. Eu converso com a professora doutora da Universidade Federal do ABC, coordenadora da Agência de Inovação, que é se vocês acompanharem, dá para acompanhar pelo site, acho que da universidade, ou então sejam amigos dela no Facebook. Os trabalhos, a Ana tem, agora essa semana passada eu não me lembro muito, mas a quantidade de eventos e reuniões que eles têm lá é um organismo da universidade deve ser extremamente agitado. Tem, coitado das suas secretárias, deve correr, né? Sim. O time não é tão pequeno, mas as secretárias são um pouquinho. Bom, no intervalo conversar com a Ana Patrícia sobre a questão de investimento. O Brasil investe, então, só para a sua informação. Na verdade, quanto investe do PIB? O investimento do PIB, o percentual sobre o PIB mundial dedicado à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação do Brasil é de 1,3%, o que é considerado muito baixo quando a gente pensa em investimentos de grandes países com alta densidade tecnológica e inovativa, como os próprios Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia, como um país de industrialização tardia, mas que vem tendo um vigor econômico nos últimos anos, investe quase 4% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação, o que mostra claramente que a gente tem aí uma grande lacuna e uma grande jornada ainda a percorrer. Né? Além do marco e do Ministério, ainda tem que arrancar mais dinheiro para... Patentes é um assunto que a professora gosta de falar. Gosto porque na Agência de Inovação, um dos nossos desafios é pensar na proteção intelectual das soluções que são desenvolvidas na Universidade Federal do ABC. Então, o patente acaba sendo um elemento importante na discussão. Tá, então, por exemplo, o pesquisador está lá no laboratório, na universidade. Eu não conheço um campus que dizem que é muito mais bonito do que o que eu conheço. O que eu conheço é fantástico, que é o de Santo André. Isso. Você conhece de Santo André. São Bernardo acho que pode superar. Diz que São Bernardo é um bosque. Você trabalha nos dois? Ou? Eu trabalho nos dois. Minha sala de docente fica em São Bernardo, porque eu trabalho na cadeira de economia, o curso de economia fica no Campo São Bernardo, mas como dirigente da área de inovação, fico no Campo Santo André. Então, explica para o telespectador, para mim que sou completamente cego nesse assunto. O pesquisador está lá no laboratório, ele desenvolve alguma coisa, um produto, o que seja, o que vai ser um produto. Aí você vai patentear isso em nome da universidade para garantir os direitos de propriedade. Exploração comercial. É isso? Na verdade... Isso vai reverter para a universidade. Em algum momento, sim. Enquanto patente, isso não só para a empresa, como para a universidade, ela não tem valor econômico nenhum. Ela passa a ter valor econômico e, portanto, passa a ter algum significado do ponto de vista econômico quando você passa a explorar
comercialmente essa tecnologia que foi protegida. O caminho normalmente que a gente faz na agência de inovação é de buscar pesquisas dentro dos laboratórios da universidade que tenham potencial de patenteamento, porque veja, não é qualquer coisa que possa ser patenteada, ela tem que ter clara vinculação com uma aplicação em produto, processo, método, sistema, ela tem que ter essa vinculação com a aplicação comercial. Uma vez tendo essa vinculação comercial, esse potencial de vinculação, a gente passa por um processo de avaliação do potencial técnico e econômico dessa tecnologia e tendo a confirmação desse potencial, dessa viabilidade, a gente passa pelo processo de proteção intelectual, que para casos de produto e processo você tem as patentes e para registros de software você tem o copyright, né, a proteção por meio de registro de computação, né? Aí entra o trabalho da agência de inovação, não só para patentear, para depois também fazer o que a gente chama de transferência de tecnologia, transferência de conhecimento daquilo que é gerado dentro da universidade para o setor produtivo. Quando se transfere para o setor produtivo, você começa a ter a exploração comercial e os ganhos decorrentes do licenciamento dessa tecnologia. Quando se protege, a titularidade fica a encargo da própria universidade, então a titularidade passa a ser da universidade e o inventor, ele figura no documento de patente e ganha no processo de exploração comercial. Então é neste momento que ele passa a ganhar. Na exploração comercial ele vai ter uma fatia desse royalty dedicado ao inventor que gerou a patente, né? Não, é que eu li, não sei se eu li em alguma rede, a gente hoje em dia, você lê tanta coisa em tanto lugar que o Instituto Nacional de Patentes Industriais, o INPE, propriedade industrial, ele tem 263 pessoas analisando os pedidos de patente. Precisaria ter 5.000, me parece um número absurdo. O que está acontecendo lá? Faz parte do desmanche desde 2014? Na verdade, o mau aparelhamento do INPI é um elemento novo, né? Aliás, não é um elemento novo. Porque deve demorar um século para você conseguir. Na verdade, hoje, para você ingressar com uma patente e obter a expedição do que a gente chama de carta patente, você tem hoje um backlog, que é o que a gente chama de déficit, entre o pedido e a saída da carta patente por meio de apreciações dos técnicos, em média no Brasil é de 9 anos. Você tem uma expectativa de ter no mínimo 5.000 técnicos para analisar dentro de um prazo de 1 ano e hoje o NPI dispõe de no máximo 260 técnicos, né? Na verdade até menos, é porque houve uma recente contratação e aí a gente atingiu essa marca de 260 técnicos. O fato é que você tem países cujo regime de apropriabilidade é muito mais denso e esses processos costumam ser muito mais rápidos, como por exemplo nos Estados Unidos. Você tem mais de 7.000 técnicos hoje para apreciar as solicitações de patenteamento. Na China, quase 10.000 técnicos. Aqui, 263. Portanto, você tem um backlog hoje, ou um coeficiente de déficit de atendimento de aproximadamente 9 anos. O que está sendo hoje depositado, portanto, só daqui a 9 anos vamos ter a expedição da carta patente. Isso é proibitivo. Hoje, para conseguir uma patente no Brasil é motivo de desestímulo, quando na verdade a ideia era premiar a empresa inovadora, aquela empresa que exalta a inovação, que sai na frente, que procura proteger sua solução por meio dos direitos de propriedade intelectual. Esse é um outro elemento que eu acho que não é novo, mas se acentua a partir de 2014 e 2015. O problema não é só de técnicos, embora eu acho que esse seja um elemento importante, talvez a pedra angular do problema do NPI hoje seja a ausência de técnicos num número satisfatório, mas você tem um problema de aparelhamento mesmo, né? Mal trabalhado, com fluxos bastante conturbados, baixa qualificação de uma parte significativa dos nossos técnicos que hoje trabalham no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Você tem um problema de fluxo de... Professora, tem que avisar que temos 1 minuto. Uau! Então, é isso. Então, o NPI talvez seja uma ilustração do estrangulamento do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Talvez seja um dos elementos que merece a nossa atenção
e o cenário hoje não é dos mais favoráveis em ciência, tecnologia e inovação, lamentavelmente. Enfim, eu falei a primeira parte da frase, eu não falei a segunda. Temos um minuto, agora já não temos mais um minuto. Não temos mais um minuto. Mas a continuação disso aqui, nós vamos combinar aqui. Vai ser lá na Universidade Federal do ABC. Combinadíssimo. Ela me convidou, eu vou gravar lá. Exatamente. Fechado? Fechadíssimos. Aí lá a gente tem mais tempo, pode gravar 2, 3. Ótimo. Falamos de inovação, mostramos um pouco o cenário da agência de inovação, da infraestrutura de pesquisa. Vocês vão conhecer bem o que é fazer a pesquisa de ponta dentro de uma universidade. Será um prazer. Professora, muito obrigado, um prazer recebê-la, um programa de altíssimo nível. Muito obrigada. Isso que faz desse programa a audiência que ele tem. Então, vamos marcar para eu ir lá. Combinado. Fechado? Tá combinado. Espero vocês. Tá bom, obrigado, gente. Então, muito obrigado, professora. Obrigado a você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.